palavra. Se essa pessoa não te ouvir, não vai fazer sentido ela ter vindo aqui. Ela precisa te ouvir. Não adianta a igreja ter estrutura, ser bonita, ter ar. Se o senhor não falar, não vai ter salvação. Fala o que precisamos ouvir. Usa a minha boca agora e abra o entendimento de todos os sinceros, para que essa palavra produza temor, salvação, que ela desperte a todos nós. Eu peço, meu Deus, que possamos te ouvir nessa noite, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Diz assim, 1 Samuel 3, versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus o quê? Se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu Eli e disse: eis-me aqui. Porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-se. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinarão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos o quê? Não os... Olha o pecado dele, tá? Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será o quê? Espiada sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. Olha para mim, por favor. Samuel nasceu de um voto da sua mãe, Ana, que era estéril, usou a fé, Deus honrou, e ela entregou o filho dela no templo. Nessa época, o sacerdote Eli
estava mal espiritualmente. Os filhos de Eli estavam perdidos. E Samuel foi criado ali. Samuel foi crescendo, e um dia Deus falou com Samuel. Só que Samuel demorou para entender que era Deus falando. E Deus chamou Samuel e ele foi até Eli pensando que era Eli. E Deus falou a segunda vez, e Deus falou a terceira vez. E quando Eli entendeu que era Deus, ensinou a Samuel: quando você ouvir essa voz, diga: eis-me aqui, o teu servo ouve. Ali Deus parou de falar com Eli e começou a falar com Samuel. Samuel era muito novo. Samuel foi criado com os maus exemplos. Isso mostra que quando a pessoa tem personalidade, ela não vai na onda dos outros. Ela não fica justificando os pecados dela, os erros dela, apontando para os outros. Eu faço isso porque fulano também fez. Eu faço isso porque me ensinaram assim. Mentira. Porque Samuel tinha tudo para crescer torto. Os filhos de Eli não tinham temor. Antes da reunião, depois da reunião, não importa. Não importava nada. Eles viviam no pecado, eles adulteravam, eles mexiam onde não eram para mexer, nas ofertas do povo. Eles faziam tudo errado. Tudo errado. Não tinham temor a Deus. Aprenda uma coisa: se você perdeu o temor, você perdeu tudo com Deus. O que nos ajuda é o temor, que põe freios na nossa vida, limite na nossa vida. Perdeu o temor, você vai se arrebentar, eu vou me arrebentar, qualquer um se arrebenta. Os filhos de Eli são aquelas pessoas, representam aquelas pessoas que estão dentro da igreja, não saem da igreja, mas faz besteira antes do culto, faz besteira depois do culto, faz besteira depois de Santa Ceia, faz besteira, não importa. Elas estão na igreja, mas sem temor. Já viu gente assim? Ela não tem temor. Ela não tem respeito a Deus. Ela não obedece a Deus. Ela vive fazendo o que dá vontade. O que ela sente vontade de fazer, ela faz. Ela não mede as consequências. Ela não consegue entender que quem vai se prejudicar é ela. Se você não temer a Deus, eu não vou me prejudicar. A igreja não vai se prejudicar, mas você vai se prejudicar muito com Deus, inclusive na eternidade. Tratando-se de salvação, a Bíblia diz que muitos vão se perder e poucos vão ser salvos. A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muitos passarão pela porta larga, poucos passarão pela porta estreita. Eu não sei em qual grupo você está, nos muitos que vão se perder ou nos poucos que estão tendo temor. Jesus disse para uma igreja que naquela igreja poucos andavam com ele de branco, poucos. Então aqui nós temos pessoas salvas e pessoas perdidas. Eu não sei quem é você, eu não sei. Eu não sei como você está espiritualmente. Eu não sei se Jesus voltasse agora, quem iria sumir agora, quem iria subir agora. Eu não sei o dia que Jesus vai voltar. Eu não sei a hora que Jesus vai voltar. Mas a Bíblia diz que 2 estarão no campo, um será tomado, outro não. 2 estarão na cama, um será tomado, outro não. Tem gente que vai estar no trabalho, tem gente que vai estar dormindo. Se for no horário do culto, eu acho que o impacto ainda vai ser maior para quem ficar. Porque ela vai ver pessoas que estavam na mesma igreja que ela, ouvindo a mesma palavra que ela, levando a sério, mas ela brincou. Então ela vai ver pessoas sumindo dentro da igreja, se for na hora do culto à volta de Jesus. E ela vai ficar lembrando que ela teve oportunidades e ela não aproveitou.
Perceba no versículo 3, olha que interessante. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus o quê? Se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Olha para mim, por favor. Antes que a lâmpada se apagasse. Você sabe que o ser humano vai se acostumando com as coisas, sim ou não? Há uns meses atrás nós recebemos o primeiro alerta aqui em São Paulo quando choveu forte. Todo mundo se assustou no celular, um alerta. Tempestade, ventos fortes, todo mundo ficou impactado. Pô, recebi no meu celular, você recebeu? Você recebeu aviso? Agora, devido a esse verão estar tendo muita chuva, nós estamos recebendo sempre. Tem gente que já se acostumou, não, é alarme, é chuva. O ser humano, ele começa a se acostumar com os alarmes, com os alertas. Ele começa a se acostumar com tudo. Tem gente que mora numa cidade violenta, já se acostumou a ouvir barulho de tiro. Ela já se acostumou com muita coisa. Mas não se acostume com os avisos de Deus, porque uma hora seu tempo acaba, meu tempo acaba. Uma hora Jesus volta. Uma mulher escreveu para mim dizendo assim: eu estou sem forças para voltar. Eu só respondo a mesma coisa: volte enquanto há tempo. Eu fico imaginando essas pessoas depois que Jesus voltar, lendo a mensagem: volte enquanto há tempo. Eu tinha tempo, eu tive oportunidade, eu poderia ter voltado, eu poderia ter levado a sério, mas eu levei na brincadeira. Isso é sério. Eu não sei como você está na igreja, porque tem gente que está bem espiritualmente, ela está vigiando, ela está se policiando, ela está exigindo mais dela. Você sabe que as coisas na nossa memória, elas vão sendo substituídas. Por exemplo, você fez faculdade há uns anos atrás, sua cabeça não fica na sua faculdade. Você viveu aquele momento há anos atrás, sua cabeça estava ali, passou. Agora está vivendo outra situação. Então a nossa memória, ela vai sendo substituída. Então isso exige de nós sempre estar lembrando de onde Deus nos tirou, lembrando do que Jesus fez na cruz por nós, lembrando da palavra de Deus e guardando as coisas que Deus fazia em Israel, as festas, as músicas, a mezuzá na porta, era tudo para que o povo não esquecesse, lembrasse da palavra dele. Samuel, ele estava tomando todo cuidado com a vida espiritual dele, todo cuidado. O sacerdote Eli mal, os filhos pior ainda, fazendo tudo errado, mas Samuel fazendo tudo certo. Não justifique o seu erro, não justifique. Peça perdão, peça misericórdia, que você encontre em Deus misericórdia, perdão. Peça compaixão que Deus vai ter, mas não justifique o seu erro. Eu faço isso porque eu sou solteiro, solteira, eu faço isso porque é da minha idade. Eu faço isso porque eu não amo mais minha esposa. Não, você está fazendo as coisas erradas porque você quer. E você pode fazer o que você quiser, você é livre. Só assuma as suas consequências, porque um dia você vai ver que não se brinca com Deus. Deus é maravilhoso, mas Deus é justo. Deus é bom, mas Ele é justo. Não se brinca com Deus. Deus falou uma vez, falou duas, falou três. Uma hora Samuel entendeu, e eu peço a Deus que hoje você entenda que Deus está falando com você. Samuel não tinha entendido que era Deus, demorou um tempo, e eu fico pensando nas pessoas que estão demorando para ouvir a voz de Deus. Deus está falando com ela forte, e ela está demorando. Deus está dizendo: larga essa amante, larga esse pecado, larga essa pornografia, perdoa, limpa teu coração, arruma sua mala para subir.
Quando eu falo mala, não é porque nós vamos levar nada, não. É você estar pronto para você partir ou para a volta de Jesus. Está com sua vida arrumada, bem espiritualmente, para não ser pego de surpresa. Eu estou lembrando aqui, quando os anjos foram levados até a casa de Ló, enviados até a casa de Ló, e falaram: Ló, avisa a tua família, porque vai vir fogo do céu e vai queimar Sodoma e Gomorra. Ele pediu para avisar a família, os genros dele levou na brincadeira. Tem gente que pensa que a gente está brincando, mas a luz vai se apagar, tá? O tempo vai acabar. Eu não sei quantas oportunidades mais você vai ter. Deus estava falando com Samuel, mas parou de falar com Eli. Uma das coisas mais difíceis é quando Deus para de falar com você, porque Ele falou tanto e você não deu ouvidos. Isso dói. É pior do que Deus falar forte, é Deus parar de falar, porque a pessoa vai rejeitando, vai resistindo a Deus. Ele foi lá, chamou os genros, e os genros zombaram, pensou que era brincadeira. A família dele demorando, os anjos teve que pegar pelo braço e levar. O anjo avisou, os anjos avisaram para a mulher, aliás, para todos: não olhe para trás. A mulher dele fez o quê? Olhou para trás. O anjo não segurou o rosto dela e ficou assim, ó, não olhe. Ele não fez isso. Ele deixou e ela virou uma estátua de sal. Deus deixa nós fazermos o que quisermos. Deus não ficou segurando o rosto dela. Por quê? Porque ela já tinha sido avisada: não olhe. As coisas que Deus falou para você, não faça. Para com isso, larga isso, é para o seu bem. Mas se você quiser continuar fazendo, é um problema seu. Quando eu acabo o culto, eu durmo em paz, eu durmo tranquilo. Eu não fico preocupado, se o senhor estiver pregando a verdade e uma pessoa for embora da igreja e não voltar mais. Eu não fico preocupado com isso, porque eu não subo aqui para agradar as pessoas. No dia do juízo, eu sei que Deus não vai ficar do lado delas, porque eu falei a verdade para elas. Eu tenho certeza que Deus vai ficar do meu lado, porque eu tentei avisar para ela, não teve ouvidos para ouvir. Desse mal eu não morro, não. E você que assiste os cultos aqui, você sabe disso. Avisado você está sendo. Se você está brincando, se você está realmente perdendo o seu temor, levando as coisas de Deus de qualquer jeito, assuma suas responsabilidades. A mulher de Ló saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro dela. Lembra que eu falei para vocês, daquela mulher que chegou lá na Bahia e falou para mim: bispo, esse ano eu não fui para o carnaval. Falei: que bom, senhora. Assisti tudo em casa, bispo. Não adiantou nada. Ela não foi fisicamente, mas a cabeça dela estava lá, ficou na televisão assistindo. Adiantou alguma coisa? Não. Eu sei que tem gente começando na fé agora. Eu sei. São poucas pessoas que chegam na igreja, ouvem a palavra, chegam sujas, com a vida toda errada, ouvem uma palavra e se consertam e pegam para valer. São poucas, mas tem. São muitas que ouvem, mas não tomam as atitudes que precisam tomar. São muitos que vão se perder. Eu não sei o que seria aqui agora se Jesus voltasse. Eu não sei. Eu não sei como ficaria essa igreja. Quantos por cento subiriam? Quantos por cento ficariam? Eu não sei. Tem casais que a mulher ia assumir aqui agora, o marido ia ficar. Tem casais que o marido ia subir, a mulher ia ficar. Tem casais que os dois iriam subir. Tem casais que os dois iriam ficar. Eu não sei.
Eu não sei qual vai ser o dia, mas nós estamos tendo muitos sinais da volta de Jesus. O problema é nos acostumarmos com isso. O problema é ficarmos como Eli, frios, espiritualmente falando, porque isso é um perigo, e um perigo grande. O anjo avisou: não olhe para trás. A mulher olhou, pagou para ver. Ela já tinha sido avisada. Não pague para ver. Você já foi avisado. Você já foi avisado que o inferno é real. Você já foi avisado que a vida aqui é passageira, que depois que morre ninguém vai poder fazer nada por você. Não tem vela, não tem missa, não tem nada. Isso é religião que inventou. Você vai colher o que você plantou. Eu quero que você pense, cada dia que passa tem mais coisas para nos distrair e para fazer nós pensarmos menos. Veja que hoje nós não saímos para irmos a algum lugar sem colocar no Waze. Veja que hoje até o nosso telefone a gente esquece, o nosso. Antigamente a gente sabia de todo mundo. Hoje nem o nosso a gente sabe mais. Tem gente, se perder o celular, se alguém roubar o celular dela, não consegue ligar para ninguém. Porque cada dia a nossa cabeça está trabalhando menos, porque a tecnologia está aí, facilitando tudo. Tudo. Pense, é de graça. Porque Deus te livrou tantas vezes da morte? Pensa, por que você está ouvindo essa mensagem? Um rapaz me escreveu ontem, falou assim: pô, não é possível, toda hora aparece para mim aqui uma mensagem sua, me colocando medo. Eu falei: fica tranquilo que eu já estou indo embora, daqui a pouco ninguém vai te incomodar mais. Ele estava incomodado. Ainda coloquei assim: você deveria agradecer, porque Deus está querendo te salvar, está querendo te salvar, mas você está resistindo. Triste do ser humano, que tem sido cegado pelo mal. A mulher de Ló terminou mal, as filhas de Ló terminaram mal. Foi falado para ele: escapa, vai para o monte, mas ele colocou dificuldade, e olha no que deu. A vida espiritual é algo muito sério. Quando eu olho aqui, eu não vejo muita gente não, eu vejo muitas almas. Eu vejo muitas almas que Deus quer salvar, que Deus deu o filho dele, que Deus ama, mas não depende dele. Se dependesse dele, ele salvava todo mundo. Ele depende de você aceitá-lo, obedecê-lo, e ele não vai te forçar isso, não vai. Deus falou com Samuel, e uma hora ele entendeu. Enquanto a pessoa não entende a verdade, enquanto a pessoa não entende o plano da salvação, enquanto a pessoa não entende a gravidade disso, fica difícil. Mas na hora que Samuel entendeu, ele disse: eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Deus falou o que ia fazer, e disse: acabou para a casa de Eli. O povo de Israel foi para a guerra com a arca. Os 2 filhos de Eli morreram. Houve uma matança muito grande. E quando deram a notícia para Eli, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Foi triste o fim deles. Brincaram e brincaram muito com Deus. Tiveram tempo, Deus dá tempo. Olha o que ele disse na carta: dê-lhe tempo para se arrepender. O que é que Deus dá? Tempo. Quanto tempo Deus está te dando, hein? Para você se entregar, para você se consertar. Eu não sei. Mais uma vez, Deus está falando. Naquele tempo a voz de Deus era rara. Era rara. Poucas vezes Deus falava. Talvez com você Deus está falando tanto, mas tanto, mas você não está tendo ouvidos para ouvir.
Não culpe ninguém. Não culpe ninguém. Deus não vai aceitar desculpas. Não vai. Infelizmente, muitas pessoas vão ter um momento que eu não queria estar no lugar dela. De Jesus voltar e ela ficar, ou de morrer e ter a experiência de abrir os olhos na eternidade e ver demônios para levar a alma dela. Tomara que hoje você deixe o sangue de Jesus lavar você. Tomara que hoje você peça perdão de todos os erros que você já cometeu. Tomara que você saia daqui limpo, com a certeza da sua salvação, para permanecer firme com Ele. Fique em pé no seu lugar, por favor. Na frente da sua cadeira tem a Santa Ceia. Pegue, por favor. Segure na sua mão. Olha aqui para mim. Se essa palavra foi para você, se você sabe que Deus está te dando tempo, se você sabe que Ele não parou de falar com você pela misericórdia dEle, porque tem alguém orando por você, tem alguém intercedendo por você, fazendo votos por você, pedindo a Deus por você. Sempre tem alguém te chamando a atenção, querendo te trazer para as coisas de Deus. Se você está frio, está como os filhos de Eli, se você não tomou a decisão de se entregar de verdade, se você deu uma desviada e você sabe que é hora de voltar para o caminho certo, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Gênesis 21, levante aí sua Bíblia, por favor. Ó Deus, não tem sentido essa pessoa ter se esforçado para vir aqui e não ouvir tua voz. Não tem sentido. Ela precisa da tua orientação, ela tem lutas lá fora para vencer, ela tem guerras que ela precisa prevalecer, ela tem atitudes que precisa tomar, e ela quer fazer tudo segundo a tua palavra. Fale com ela. O Senhor é que trouxe esse povo, é o Senhor que vai falar agora pela minha boca, que venhamos entender a tua palavra, a tua vontade. Em nome de Jesus, que os nossos ouvidos espirituais ouçam a tua voz. Amém. Graças a Deus. Agora, vamos entender essa primeira parte da pregação. Deixa a Bíblia aberta e olhe para mim, por favor. A Bíblia diz que Abraão, na época se chamava Abrão, e a mulher dele Sarai. Eles estavam vendo a idade avançando, e durante um tempo Sarai confiou em Deus, mas conforme o tempo foi passando, ela quis dar uma ajudazinha para Deus. Você não precisa dar uma ajudazinha para Deus, você não precisa. Deus tem todo o poder, toda a autoridade, Ele pode tudo. Lembra que semana passada nós falamos da grandeza de Deus? Só que ela começou a trabalhar na cabeça de Abraão, que se chamava na época Abrão, você pode ler depois no capítulo 16, e ela começou a trabalhar para que o marido dela aceitasse ter um filho com uma escrava chamada Agar, que eles trouxeram do Egito. Até aí vocês entenderam? Preste atenção para você entender. E ela foi trabalhando, começou a ficar ansiosa, precipitada, e Abrão, que na época era Abrão, aceitou. E teve um filho com Agar. Nasceu o filho. Como é o nome dele? Ismael. Só que Sara, ela
viu a besteira que ela fez. Porque tem problemas que nós arrumamos para a nossa vida. E quando você arruma um problema para você, você não pode nem pedir justiça a Deus, você tem que pedir misericórdia, para Ele te ajudar a resolver o problema que você arrumou. Cova que você abriu, que você mesmo caiu. Ela viu que não deveria ter trazido Agar para a intimidade dela com o marido. Cuidado com as pessoas que você traz para a sua intimidade. Cuidado. Cuidado com as pessoas que você traz para a sua vida. Tem gente que se abre muito rápido, tem gente que mal conhece a outra, já se abre. Cuidado. Tenha cuidado. E um dia, Sara estava nervosa, pegou pesado com Agar, e Agar fugiu. Agar fugiu. Aprenda a não fazer besteira quando você é humilhado, a não perder a cabeça, a não perder a razão por uma humilhação. Cuidado para você não fugir de onde Deus não quer que você saia. Cuidado. Cuidado com essa pressão, com esse momento difícil, que o mal fica trabalhando com pessoas para te humilhar, para te trazer uma insatisfação. E ela saiu, ela fugiu. Só que quem crê, não ouvi. Quem crê, não foge. Se você crê, você pode estar sendo humilhado, você pode estar enfrentando uma luta. Se Deus não mandou você sair, você não sai. E ela saiu. E quando ela saiu, o anjo perguntou: você está indo para onde, Agar? Ela estava perdida. E o anjo falou assim: volta e se humilha para sua senhora. Volte. E ela voltou. Olha só. O tempo passou e Sara teve um filho chamado Isaque. E o filho de Agar estava zombando de Isaque. Aí nós vamos entrar. Até aí você entendeu? Praticamente não, né? Ou entendeu mesmo? Mesmo? Tá bom, vamos lá. 9. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, fazia o quê? Zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E apareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva, em tudo o que Sara te diz. Ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Olha para mim, por favor. Pegue o espírito agora. Sara disse assim: ô Abraão, pega essa mulher e manda embora com esse filho dela. Não vai ter direito à herança não, a herança é de Isaque. Manda embora. Abraão pesou. Abraão sentiu baque. E precisou Deus falar assim: Abraão, ouve a voz da sua mulher. Sua mulher está certa nesse caso. Se você não tiver discernimento, vai ter momentos na sua vida que Deus vai usar a boca da sua esposa e você não vai ouvir. Se você não tiver discernimento, vai ter momentos que Deus vai usar a boca do teu marido e você não vai ouvir. E é muito triste quando você não tem discernimento e você quebra a cara e sua mulher diz para você assim: ó, eu te falei. Ou às vezes ela não fala. Sabe por que ela não fala? Porque sua consciência já está acusando que você não ouviu. Ela fica calada porque ela não quer ver você nervoso, mas ela vê você desconcertado porque você não ouviu quando Deus mostrou algo para ela e ela quis te ajudar e você foi orgulhoso. E vice-versa. Você tem que ter discernimento. Eu não estou dizendo que tudo que sua mulher fala é Deus falando, nem tudo que seu marido fala é Deus falando, mas quando você tem discernimento, você sabe que é Deus, sim ou não? E
Abraão viu Deus falar, ó, manda o menino embora com ela. Só que Deus disse assim, ô Abraão, fica tranquilo, porque esse menino, eu vou honrar ele, vou fazer dele uma grande nação. Deus fez uma promessa para Abraão, certo? Agora vamos para o versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar. Pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu. E ela partiu, andando o quê? Errante aonde? No deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e fez o quê? Chorou. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Olha para mim agora, não olhe para a Bíblia não, deixa a Bíblia aberta. Agar foi para o deserto. É fácil para o deserto? Não, porque quando nós entramos no deserto, nós não entendemos nada. Mas quando nós vencemos o deserto, quando nós saímos do deserto, nós entendemos tudo. E chegamos a uma conclusão: que tudo que Deus permite é bom. O salmista falou no Salmo 119: foi-me bom ter passado pelas aflições. Na hora é difícil, mas depois você vê que é bom, te fez bem. Todas as lutas grandes que você enfrentar, todos os desertos que você enfrentar, depois você vai ver que a sua vida passou a ter outro nível, outro patamar. Mas na hora é difícil. E Abraão chegou para ela e obedeceu e falou: sai daqui de casa, leva o menino, toma aqui um pouco de água e toma aqui o pão, e vai com a promessa. Foi difícil para Abraão, mas todas as vezes que Deus mandar você tirar alguém da sua vida, tire, senão você vai ter problema sério. Todas as vezes que Deus falar, tire essa pessoa da sua vida, tire, ainda que você não queira, mas se Deus falou, tire, porque Deus sabe por que Ele está falando. Ele sabia o problema que poderia dar lá na frente. Tem gente que tem funcionários que era para ter tirado da empresa, ó, ela está protelando, vai trazer problema mais sério lá na frente. Preste atenção, foi difícil para Agar, foi muito difícil, porque quem mandou ela sair de casa, quem tirou ela de casa, quem despejou ela, foi o pai do filho dela. E é difícil quando você se depara com problemas que vêm de pessoas que você ajudou, que você fez alguma coisa por ela. Eu imagino que Agar deveria estar se sentindo usada, e é difícil você se sentir usado, descartável, sim ou não? E ela foi, e junto com o filho foi andando no deserto, só que a água acabou, e começou a bater o desespero. E você sabe, quando a pessoa fica desesperada, ela fica cega, e ela achava que era o fim. Então ela pensou o seguinte: eu vou deixar o menino ali, e eu vou me afastar do menino. Eu não quero ver o pior acontecer, eu não quero ver esse menino morrer. Ismael era criança, pequeno, mas estava enfrentando um problema grande. Eu sei que tem gente aqui que desde pequeno enfrenta problemas grandes. Eu sei que tem gente aqui que tem criança na responsabilidade dela, e a criança hoje é bem madura por tudo que sofreu junto com a mãe, junto com o pai. Quanto mais a gente sofre, mais a gente amadurece. É difícil. Ismael era muito novo, acabou a água, e quando nós vemos os recursos acabando, o dinheiro acabando, o movimento acabando, sabe, a reserva acabando, é difícil. E ela ficou cega, e ela pensou logo no pior. Você conhece gente assim? Uma vez nós fizemos uma caravana para Israel, há muitos anos atrás, acho que era 96, foi a primeira caravana que eu fui em 96,
E tinha uma mulher dentro do avião, misericórdia. Toda vez que a turbulência vai cair, nós estávamos no barco, lá na Galileia, o barco fez assim, ela vai virar. E ela foi sozinha. Deu um trabalho, meu Deus, nunca vi uma pessoa dar tanto trabalho para a gente numa caravana. Essa mulher deu. E ela falou, meu marido deixou eu vir, ficou todo feliz que eu vinha. Falei, ele está feliz, mas deixou abacaxi na nossa mão, né? Acho que ele vai pagar para a senhora vir direto. Porque tem gente que, ô boquinha, meu Deus, balançou, teve uma turbulência. Uma viagem longa. Quem já foi para Israel aqui? É longa, são muitas horas. Você pega, em algum momento você pega a turbulência e ela vai virar, ou vai cair. Por favor, H começou a pensar no pior. Ela se afastou e falou, vai morrer. Só que Deus, diga, Deus vê. Diga, Deus ouve. E Deus ouviu o choro do menino. Ele ouviu. Daqui a pouco nós vamos clamar e Deus vai ouvir. Você tem um Deus que ouve a sua oração. Eu já vi mães perderem a fé. E o filho fala, mãe não chore, mãe não fique assim, mãe vamos para a igreja. Eu não vou, a senhora vai sim, mãe vamos orar. Eu já vi Deus usar criança para poder despertar a fé da mãe, porque para Deus não tem idade. Eu já vi Deus usar criança. Eu já vi mães darem testemunhos, eu fazendo culto, e a mãe chorando, dizer, graças a Deus pela fé da minha criança, que me ajudou no momento difícil, que eu estava quase desistindo, e ela me pegava pelo braço e arrastava. Deus é com a gente, mãe. E Deus ouviu a voz do menino. Um dia eu peguei o testemunho de uma mãe que falou da criança, e eu quase digo para a mãe assim, ó, a senhora tinha que assistir a reunião lá na escolinha e sua criança aqui, porque ela está entendendo mais do que a senhora. Cuidado com sua ansiedade. Cuidado com a sua precipitação. Cuidado, isso pode trazer problemas sérios para você. Aí a Bíblia diz assim, parei aonde? 18, diz assim, ergue-te, levanta-te, o menino, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu o quê? Um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com quem? E era Deus com o menino, que o quê? Cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. Olha para mim, por favor. Você entendeu isso aqui? Ela estava cega por causa do desespero, pensando no pior. E quando você começa a pensar no pior, você não enxerga o que está na sua frente. Mas Deus abriu os olhos dela, e ela viu um poço. Não está tudo perdido não, tem água ali. E ela pegou a água. Lembra quando Eliseu estava dormindo e o auxiliar dele acordou e viu a casa cercada? E ficou apavorado e chegou lá, Eliseu, estamos perdidos. Eliseu orou e falou, pai, abre os olhos dele. E quando Deus abriu os olhos dele, ele viu que maior eram os que estavam com ele do que com os inimigos. Diga, maior que está comigo. Ou seu Deus não é maior? Que Ele abra os seus olhos e você consiga enxergar as lacunas do mercado, a saída para os seus problemas, e você consiga enxergar que tem vitórias nesse deserto. H não sabia onde a coisa ia parar. E quando a pessoa está no deserto, ela não sabe onde é que a coisa vai parar. Só que havia uma promessa, e Deus cumpre promessa, e a sua fé tem que estar na palavra de Deus, na promessa de Deus, amém? Não na igreja, não no bispo, mas na palavra de Deus. E a promessa se cumpriu, e Deus foi com o menino, e Deus honrou aquele menino, e ele se tornou forte, cresceu e se tornou flecheiro. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei se você está nesse momento de não estar entendendo nada, eu não sei se você está no deserto, sem saber onde é que a situação vai parar. Eu sei de uma coisa, Deus trouxe você aqui hoje, para falar que é com você,
que vai te ajudar a sair dessa, que tem saída para você, que tem solução, que maior que está com você, e vai dar tudo certo. Fique em pé e diga: maior quem está comigo. Fala forte: maior quem está comigo. Agora nós vamos orar, preste atenção. Agora nós vamos orar. Eu não estou dizendo que eu vou orar por você só não, nós vamos orar. Mas por favor, eu quero 2 tipos de pessoas aqui na frente. Tira o altarzinho aqui para mim, por favor, os pastores. Tira aqui. Eu quero 2 tipos. Está quebrada a rodinha? Ah, então deixa. Se quebrou a rodinha não tem problema não. Obrigado. 2 tipos de pessoas aqui na frente. Primeiro, você que fez besteira, você sabe que você errou, você sabe, Deus te falou que não era para confiar nessa pessoa, você confiou. Você sabe que não era a hora de você ter comprado o que você comprou, você sabe que não era para você ter se metido com a agiota, você sabe, você cedeu à pressão. Você sabe que não era para você ficar mergulhando em empréstimos. Hoje eu atendi uma senhora que estava devendo a 32 agiotas. Loucura! Um de 30%, um de 20%, está pagando por dia. Loucura fazer isso. Ah, mas eu estava num momento difícil. No momento difícil tem que pensar, usar a cabeça, não usar o coração, não querer um alívio na hora, com as consequências terríveis lá na frente. Usa a cabeça. Está escrito: não tomarás emprestado. Agora, se você vai abrir um negócio, se você tem um projeto, aí é diferente. Você está fazendo um financiamento para algo grande, aí tudo planejado, tudo com o pé no chão, aí é outra coisa. Com juros baixíssimos, uma coisa que tem sentido, aí é outra coisa. Não estou dizendo isso, mas até assim você tem que ter muito cuidado. Eu estou falando com você que errou, que deixou uma pessoa entrar na sua vida muito rápido, que confiou em quem não deveria confiar. Eu estou falando com você que sua mulher te avisou tanto e você não ouviu, e agora tu está na enrascada. Você que seu marido avisou tanto e você não ouviu. Estou falando com você, eu quero você aqui na frente, que vai pedir misericórdia a Deus para te tirar dessa situação, porque Ele vai te ajudar a sair dessa. Vai ver se você aprende a besteira que você fez, vê se você aprende. Mas eu quero que venha aqui na frente você, que diz assim: bispo, eu não fui culpado não. Eu fiquei pensando, imagine como é o céu. Pensa no céu. Coloca a sua cabeça nas coisas de Deus. Não perca o seu foco, não. O céu é o nosso objetivo. Amém, pessoal? Nosso objetivo não são as conquistas aqui na terra. Que você conquiste, que você vença aqui na terra, mas que você fique preparado para no momento que Jesus vier te buscar. Está perto disso acontecer, está perto. Eu creio mesmo que está muito perto disso acontecer. No próximo domingo eu vou mostrar uma coisa, um vídeo para vocês muito forte. Efésios 2, versículo... Vamos ler do 1, levante aí sua Bíblia. Ó Deus Todo-Poderoso, fala conosco, meu Pai. O teu povo agora se cala para te ouvir. Faz eles entenderem a tua palavra. Me ajuda, me dê as palavras certas, para que essas pessoas saiam daqui sem nenhuma dúvida do que fazer, entendendo porque o Senhor está, meu Deus, usando essa palavra hoje para falar com elas. Em nome de Jesus, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, que estejamos sensíveis para te ouvir, porque muitas vezes sofremos por não te ouvir. Então nos ajude, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Eu não sei se você já teve essa experiência de falar uma coisa que não era para ter falado, e isso trouxe consequências ruins para você. Mas tem gente que
no momento difícil, uma reação dela ruim, ela conseguiu controlar. Uma palavra que ela teve vontade de falar, ela não falou, porque o Espírito Santo falou: não fale, não perca a sua razão, não faça besteira, não deixe os outros tirar a sua razão, não deixe a ira dos outros provocar a sua. E a pessoa sensível a Deus segurou a onda, a boca, e evitou um problemão, uma confusão. Como é bom quando nós estamos sensíveis a quem? A Deus, porque Ele fala. Ele fala. Eu lembro que eu pregava uns anos atrás lá no Rio de Janeiro, e o rapaz veio no culto, ele assistia o culto à noite, e ele ia para o plantão, ele estava no crime, e uma voz falou com ele: não vá, ouça, dê ouvidos ao que foi pregado. Ele não foi e abriu mão de tudo. Foi justamente naquele dia que a polícia invadiu Jacarezinho, matou todos os amigos dele que estavam no plantão, e ele não morreu. Se ele não ouvisse, ali seria o último dia de vida dele, e ele ia se perder. Procure se manter no espírito, porque Deus fala: não faça isso, não vai por esse caminho, se afasta dessa amizade, isso aí não é para você, pare de ficar ansioso por isso, não dê brecha para o mal. Deus fala. O problema é que muitos não ouvem. Eu já escapei de cada coisa, porque o Espírito Santo me ajudou. Cada coisa. Você que vive no Espírito, você também já deve ter as suas experiências. Mas o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje sobre o lugar que nós estamos em Jesus, o lugar celestial e a queda. Preste atenção. Vamos ler para você entender melhor. Eu ia ler só o versículo 6, mas eu quero começar aqui do 1, que diz assim, Efésios 2:1: e vos vivificou, estando vós mortos em quê? Em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos. Filhos de quê? Da desobediência. Olha para mim, por favor. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, distante de Deus, cegos. Ele nos ressuscitou, nos trouxe das trevas para a luz, da morte para a vida. Hoje, se você é uma pessoa de Deus, porque você se entregou a Ele, você vive na obediência. Então, o mal não pode agir na sua vida. Você enfrenta problemas, lutas, mas você vence todas elas. Mas o mal não atua na sua vida. Ele atua na vida dos filhos da desobediência. Ele tem autoridade para tocar em quem desobedece. Ele não tem autoridade para tocar em quem obedece a Deus. Certo? Aí diz assim, versículo 3: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de quê? Da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda o quê? Mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha para mim, por favor, para você entender. Então, se você é uma pessoa salva, uma pessoa de Deus, você reconhece de onde Deus te tirou, a obra que Ele fez na sua vida quando você se entregou. Essa entrega, ela
tem que ser total. Lembra que o Senhor Jesus disse: para onde pregarmos o evangelho, falarmos daquela mulher que quebrou o vaso de alabastro e derramou todo o seu perfume? Você lembra dessa passagem? Essa mulher deu exemplo, ninguém pediu. A entrega a Deus tem que ser uma coisa voluntária, não pode ser pela imposição da mãe, do pai, da esposa, do marido. Você não pode ficar: se entrega a Jesus, se entrega a Jesus. Não, a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que se entregar a Jesus. Então ela reconhece os pecados dela e se entrega. Ninguém pediu aquele perfume àquela mulher, era caro, ela derramou todo, porque com Deus é assim: ou você se entrega por completo, ou você não se entrega. Não existe mais ou menos, não existe 90%, 99%. Para Deus aceitar, a entrega tem que ser total, tudo ou nada, tem que se entregar, passado, presente, futuro. E ela derramou o perfume dela em Jesus, e foi aos pés de Jesus. Criticaram ela, criticaram, mas Jesus saiu na defesa dela. Todas as pessoas que se entregam a Jesus e se mantêm nos pés de Jesus, Ele defende. Quando falaram: que desperdício, para que isso? Jesus disse: preste atenção, hein? Ela fez a coisa certa, ela se antecipou. Tem gente que fica protelando a entrega dela, o batismo dela, ela fica protelando o que ela já deveria ter feito, mas ela se antecipou. Deixa ela. Quando Marta chegou para o Senhor Jesus e falou: você não vai falar com Maria, não? Ela estava aos pés de Jesus. Jesus falou: Marta, Marta, deixa Maria, ela escolheu a boa parte, essa ninguém tira. Quando a sua entrega é total e você permanece aos pés de Jesus, Ele te guarda. Mas tem que ser uma entrega. Você leu aqui: pela graça sois salvos, mas essa graça não é de graça não, tá? Essa graça é porque a salvação vem pelo que o Senhor Jesus fez na cruz. Não tem preço que pague, porque se fosse por méritos, ninguém ia conseguir esses méritos para ser salvo. E também nós íamos chegar no céu dizendo: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas nós vamos chegar no céu glorificando a Jesus que deu a vida por nós. Mas tem que haver essa entrega, e tem que se manter firme para não perder a salvação. Até aí você entendeu? Agora vamos ao principal assunto dessa noite. Diz assim o 6: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar aonde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha para mim agora, isso aqui é muito importante você entender. O maior milagre não é a cura de um câncer, não é um caroço que some, não é uma pessoa curada de HIV. O maior milagre é a pessoa ser transformada numa nova criatura e receber o Espírito de Deus. Esse é o maior milagre, essa é a maior bênção. Ela sair da morte para a vida, das trevas para a luz. Ela passa a ser luz, ela passa a ser sal na terra. Agora, quando você se entrega ao Senhor Jesus, você passa a estar em um lugar celestial. Você se arrependeu dos seus pecados, porque tudo começa com arrependimento. Se você não se arrependeu dos seus pecados, então você não começou sua vida com Deus ainda. E o batismo só é válido quando você se arrepende. Enquanto você não se arrepende, você volta a fazer de novo, você não toma nojo. Então, a partir do momento que você se arrepende, que você se entrega, que você recebe o Espírito de Deus, que você passa a ser de Deus, você passa a estar em um lugar celestial, um lugar mais alto, espiritualmente falando. Quando você está em um lugar mais alto, você tem uma visão diferente. Geralmente, quando uma pessoa cai, peca, quando uma pessoa faz besteira, quando uma pessoa ela perde o alvo, quando a pessoa ela desagrada a Deus e ela faz besteira, nós dizemos assim, ó: fulano caiu, fulano caiu, fulano voltou para a vida errada, fulano traiu a esposa, caiu. Caiu de onde?
Não é caiu fisicamente, é caiu espiritualmente. Você olha para a pessoa, você não vê nada, parece que não aconteceu nada, mas espiritualmente o mal já viu que ela caiu. Ela caiu do lugar celestial. Ela tinha uma visão e ela perde essa visão. Você que dirige na estrada, você sabe que o caminhoneiro tem uma visão melhor do que quem está dirigindo um carro pequeno. O caminhoneiro está ali, ó, vendo tudo do alto, vendo lá na frente. Geralmente quando você quer ultrapassar, ele dá um sinal porque ele está vendo longe, que tem condições de você passar. Quando você está nesse lugar celestial, a sua visão é diferente. Você tem uma visão que as pessoas que estão chegando novas na igreja não têm. Você sabe o quanto o pecado te prejudica. Você tem discernimento espiritual. Você tem entendimento que as pessoas não têm. Você tem temor. E isso nós não alcançamos da noite para o dia. Isso nós fomos conquistando, de acordo com a nossa entrega, com a nossa busca, com a nossa sede. Nós fomos nos entregando a Deus e Ele foi nos colocando nesse lugar celestial. Esse lugar está acima do diabo. E o diabo é louco para a gente cair desse lugar, nos tirar desse lugar, porque nesse lugar nós temos autoridade para vencer o mal. Nesse lugar celestial você tem condições de ajudar outras pessoas. Nesse lugar celestial a sua visão é diferente. Você enxerga um mundo diferente das pessoas que estão lá fora. Elas te criticam. Pô, precisa estar tanto na igreja, precisa orar tanto, precisa gastar tanto tempo com as coisas. Deus precisa. Você valoriza o que Deus fez na sua vida. Você valoriza, porque você sabe de onde Deus te tirou e aonde Deus te colocou. E você não quer voltar para aquele lugar. Tem gente sofrendo, vindo lá de baixo. Eu só não entendo como é que tem gente desse lugar celestial, né, caindo. Eu não entendo isso, honestamente. Não dá para entender. Muitas pessoas se acomodaram, esfriaram. Eu disse que quando minha esposa vai fazer comida e a panela está quente, ela coloca na mesa, ela fala: amor, não toque. Eu fico esperto. Eu não vou meter a mão ali. Está quente. O mal sabe quando você está quente, quando você está acomodado. Nós estamos combatendo o espírito da acomodação. Os acomodados de ontem estão desviados hoje. Os acomodados de hoje vão se desviar amanhã, no futuro, se não despertarem. É vigilância para não sair desse lugar celestial. Você vive aqui no mundo com a cabeça no céu. Você vive aqui no mundo querendo sair daqui salvo. Você vive aqui no mundo dizendo não para as propostas do diabo, porque você não quer perder o que Deus te deu. O diabo sabe quem está no lugar celestial. O diabo também já caiu. E ele luta para que todos caiam. Eu não sei se você está vigiando. Deveria estar vigiando. Você é luz nesse mundo. Você é sal nessa terra. Eu fico imaginando como é que vai ser o mundo depois que todos os cristãos verdadeiros subirem. Eu fico imaginando como é que vai ser. Porque se o cristão é luz e a luz for tirada, o mundo vai ficar totalmente entregue às trevas. E você sabe que tem muitos incrédulos que desejam isso. Eles desejam não ter mais um cristão na terra, para não falar dos erros deles, para não confrontar eles, para se entregar às coisas erradas. Mas está perto disso acontecer. Você crê? Eu creio que está perto disso acontecer. Não perca o que Deus te deu. Defenda a sua fé, guarde a sua fé. Faça o que José fez. Vá lá em Gênesis 39. Gênesis 39.
Olha que interessante. Versículo 7. Posso ler? Primeiro livro da Bíblia. Você sabe que os irmãos de José venderam José. Pensaram em matar, mas um não deixou. Eles venderam José. José foi para o Egito. Aí diz assim, 39:7. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do meu senhor pôs os olhos do seu senhor, pôs os olhos em José e disse, o que é que ela disse? Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Portanto, tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra quem? Contra Deus. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali, e ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes dizendo, vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si até o seu senhor, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo, veio a mim um servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava dizendo, conforme a estas mesmas palavras, me fez o quê? Teu servo. O que é que aconteceu com ele? A sua ira se acendeu, e o senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Leu 21 agora. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Olha para mim, por favor. Isso aqui é muito forte. A mulher de Potifar, que era o senhor de José, José chegou no Egito como escravo, ele comprou José, viu que Deus era com José, entregou toda a casa na mão de José, e no momento em que ele não estava em casa, que não tinha funcionários, ela começou a dar em cima dele. Daqui a pouco ela começou a dar em cima todo dia, e um dia ela atacou, ela deu bote. Ele preferiu perder o emprego, ele preferiu ser preso do que perder a comunhão dele com Deus. Perca emprego, mas você, diabo, não toma a minha comunhão com Deus. Perco dinheiro, perco posição para o homem, mas não perco minha posição espiritual. Deu para você entender? O que eu perdi por causa da minha salvação, o que eu perder, Deus me recompensa, porque depois Deus colocou José como governador do Egito. Ele foi preso, mas Deus estava com ele. Quando a pessoa tem esse entendimento
Eu posso perder emprego, eu posso perder amizade, eu posso perder dinheiro, eu posso perder o que for, mas eu não posso perder minha comunhão com Deus. Eu não posso perder minha sinceridade com Deus. Eu não posso perder minha salvação. Eu não posso colocar minha alma em risco. Eu não vou descer desse lugar. Eu posso descer financeiramente, eu posso descer profissionalmente, mas espiritualmente eu continuo aqui, vencendo o diabo. Deu para você entender? Ele poderia dar desculpas. Ah, estou solteiro. Ah, a culpa foi dela. Não dê desculpas. O que você tem que fazer para defender sua salvação, faça. O que você tem que deixar, deixe. Pague o preço que tiver que pagar, mas não perca a sua salvação. Olha como José, preste bem atenção. Olha como José, ele priorizou a vida dele com Deus. Que forte, que forte, que tentação. A tentação vinha que dia? Que dia vinha a tentação? Todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. O diabo usando uma mulher. Cuidado você que o diabo está usando a mulher para te derrubar, tá? Cuidado você que o diabo está usando o homem para te derrubar. Pense nas consequências. Você sabe quantas pessoas hoje estão arrependidas? Porque estão pagando um preço muito caro, porque tomaram atitude sem pensar nas consequências. E eu me refiro a pessoas que estão sofrendo aqui nesse mundo, porque fizeram besteira, estão colhendo os frutos das besteiras que fizeram. Se pudessem voltar atrás, voltavam, só que não dá. Já fizeram besteira sem pensar, e a consequência veio, porque sempre deu errado o pecado, sempre deu errado fazer besteira, agir sem pensar, sempre arrebentou o ser humano fazer besteira. O mal entrou na mulher de Potifar e queria, porque queria derrubar José, mas José não caiu. Perco qualquer coisa, mas minha comunhão não. Só Deus sabe o que uma pessoa dele passa nesse mundo. Uma pessoa dele solteira, uma pessoa dele no namoro, no noivado, uma pessoa dele diante das tentações, mas ele vê tudo que você resiste por amor a Ele. Está dando para você entender? Ele vê, ele considera isso. Por isso que ele era com José. Ele via José perdendo, porque tratando-se da nossa salvação, diga comigo assim: altura, profundidade, nenhuma dessas duas coisas pode me separar de Deus. Como assim, bispo? Lembra que Paulo falou sobre isso? Nem altura nem profundidade. Altura é quando Deus abençoa. Altura é quando Deus honra. E tem gente que Deus honrou ela e ela desonrou a Deus. Deus honrou ela, Deus abençoou ela, Deus prosperou ela e ela desonrou, ela trocou Deus. Ela pegou as conquistas que Deus deu para ela e usou para fazer a própria vontade. Eu lembro que eu passei numa igreja no interior da Bahia, e tinha um rapaz que fazia uma corrente. Ele era louco por um carro. Ele ia de bicicleta para a igreja, e aí ele e a mulher dele sentadinha na garupa, e eles iam para o culto fielmente. E ele sempre falava: ora para eu ter um carro, eu quero um carro. Não é que o carro veio? E um dia a mulher dele me procurou e falou: pô, bispo, eu peguei meu marido com um amante no carro. Quer dizer, não foi fiel na altura. Conquistou, mas se perdeu. Quando você quer sua salvação, seja na altura ou na profundidade, você pode perder. Você perde, você é humilhado, você vai para o deserto, você passa por lutas, mas você não nega Jesus. Você ganha, mas você não troca Jesus. Você vigia com as suas conquistas, a ponto até de orar: Deus, não me dá nada que vai fazer eu me perder. Você tem coragem para falar: Deus, eu não quero ter nada que vai me afastar de Ti, e me sustente nas perdas, para eu não me perder também, porque você cuida da sua salvação. O diabo no corpo da mulher de Potifar estava pensando: eu vou derrubar esse homem. E José: vai não, não vai não, que eu não vou trocar o que Deus me deu
troco por 5 minutos, 10 minutos por uma aventura. Posso mudar de patamar, sair da casa de Potifar e fui lá para a prisão, mas eu fui com minha consciência limpa. E é assim que você tem que viver. Se Jesus vê que eu vou deixá-lo, que eu vou escandalizar o nome dele, que ele me mate agora, que ele me leve agora, mas não deixe eu perder minha salvação, porque para chegar até aqui foi difícil. Para chegar nesse lugar celestial foi difícil, ou foi fácil? Foi difícil. Escute, você que chegou nesse lugar aqui, você sabe o que o diabo já ofereceu, o que o diabo já fez, o que o diabo já tentou te tirar daqui. Lute para você se conservar aqui, porque muita gente caiu e não conseguiu voltar. Muita gente já esteve aqui e hoje você olha para a pessoa, se apagou, se esfriou, caiu. As cores de Deus que ela tinha o maior prazer, tem gente que tinha o maior prazer pela casa de Deus, o maior prazer pelas cores de Deus, hoje já não tem mais. Lembra do filho pródigo? Perdeu o prazer pela casa do pai. Me dá minha herança. Como quem diz, para mim o senhor já está morto, mas na verdade quem morreu foi ele. Porque quando ele voltou, o pai falou para o irmão mais velho: seu irmão estava morto e reviveu. Ele que morreu, ele que perdeu o prazer da casa. Ele pensou o seguinte: eu vou para tal lugar e vou arrebentar lá. Qual lugar que a gente vai longe de Deus que vai dar certo? Veio uma crise lá, foi para junto dos porcos. Foi para junto dos porcos. Eu tomei conhecimento agora à tarde de uma pessoa que conhecia a verdade, e ela foi para o carnaval e acabou de ser presa hoje. Aconteceu uma confusão e ela fez besteira. E uma pessoa da família pediu oração. Não era para estar lá. Era? Não era para estar lá. Era para estar com Jesus. Mas o ser humano paga para ver. Você já imaginou como é que vai ficar esse mundo quando a igreja for embora? Já pensou? Tem famílias que só tem uma pessoa de Deus ali dentro, e só ela sabe a guerra dela, orando para o diabo não fazer o que ele quer, frustrando os planos do diabo, vigiando, ajudando filho, marido, esposa, ente querido, falando de Jesus, orando pela família. Imagine quando ela sumir. Imagine quando a igreja não estiver mais aqui. O que é que o diabo vai fazer? Eu quero estar bem longe daqui, mas enquanto eu estiver aqui, eu quero falar de Jesus. Eu quero me manter aqui, no lugar celestial, aonde eu sei que Deus está cuidando de mim. Aqui, esse lugar aqui, em Jesus, nesse lugar que o diabo pode odiar, o diabo pode ameaçar, o diabo pode querer fazer o que quiser, mas aqui ele não consegue chegar, porque eu estou dentro do reino de Deus. Eu estou no lugar celestial. Ele até tenta, mas não consegue. Por isso que quando ele manifesta, ele xinga a gente: desgraçado, se eu pudesse já teria te derrubado, se eu pudesse já teria feito isso, já teria feito aquilo. Não pode, nunca vai poder, enquanto nós vigiarmos e ficarmos nesse lugar aqui. É guerra para se manter aqui. Ore com vontade ou sem vontade, busque com vontade ou sem vontade, gaste tempo com as coisas de Deus, invista na sua vida com Deus. Não fique fraco não, não fique frio não, para que você não seja o próximo a cair. É muito ruim quando a pessoa cai aqui, espiritualmente falando, é muito ruim. Lembra de Sansão, hein? Bateu os olhos na mulher, falou para os pais: meus olhos se agradou daquela mulher, eu quero. Se arrebentou. Os inimigos pegaram os olhos dele. Um homem que venceu tudo que é inimigo, um exército, perdeu para uma mulher. Tire os olhos, escute isso, tire os olhos da mulher dos outros, do homem dos outros. Tire os olhos daquilo que vai te afastar de Deus. Tire os olhos desse dinheiro que está enchendo os seus olhos, e você vai se arrebentar por causa desse dinheiro sujo. Tire os olhos
dessa coisa errada. Tire os olhos dessa pornografia. Porque a primeira coisa que os inimigos fizeram com Sansão foi furar os 2 olhos dele. O diabo não vai brincar com você não, tá? Tire os olhos do que desagrada a Deus e coloque os seus olhos em Jesus, para você não perder sua salvação. Se você cair, não vai ser falta de aviso. Quem tem ouvidos, ouça. Se você cair, eu não sei se vai dar tempo de você se levantar, porque nós estamos no fim dos tempos e o diabo está passando rodo. Só quem está vigiando está fazendo como José. Perca emprego, perca o que for, mas não perca minha salvação. Perca amizade, desagrado A, desagrado B, mas continuo com Jesus. Tem gente que está aqui desagradando a família, porque a família não queria ela aqui. Já falou, meu Deus é em primeiro lugar. Eu lembrei da senhora que recebeu a visita dos familiares. Ela falou, não, mas primeiro eu vou na igreja. A gente veio aqui para te ver, espera, vou lá e volto. Quer ir comigo? Vamos todo mundo. Quer mesmo ficar comigo? Vamos lá para a igreja, depois a gente volta. Quer dizer, tem gente que não negocia. A vida dela com Deus é negociável. Ela sabe a luta que foi para ela ter o entendimento que ela tem hoje. Hoje ela consegue compreender que a vida dela está indo embora. Eu fui atender um senhor pregando o evangelho para ele. Ele falou para mim, bispo, fica preocupado comigo não vou morrer agora não. Ali é guerra mesmo. É luta, é muita presunção, né? Não, bispo, fica tranquilo que eu não vou morrer agora não. Eu falei, senhor, o senhor lá sabe que dia vai morrer. Nós lá sabemos o dia que Jesus vai voltar, que nós vamos morrer, não sabemos de nada. Aí você sabe que eu já fico agitado, né? Tem um bocado de gente que morreu hoje e não sabia, tá? O senhor pode ser o próximo, hein? É porque tem que falar assim para dar um choque de realidade, porque você vê as pessoas protelando, brincando. Se você tivesse visão espiritual, você estava vendo no meio do mundo um buraco e a multidão caindo, ó, indo tudo para o inferno, e o diabo fazendo festa com o ser humano, com as almas que Deus criou. O ser humano errou e ele deu o filho dele para ter de volta. Você lembra da história que eu falei uma vez do rapaz que montou o barquinho dele? Lembra disso? Tem um barquinho que o pai dele fez para ele, junto com ele. E toda vez que chovia, ele ficava na porta de casa, que ele morava na ladeirinha, e ele botava o barquinho dele e o barquinho descia com as águas. Ele ia lá e pegava o barquinho. Um dia ele colocou o barquinho dele e a água veio muito forte, a chuva foi forte, levou com tudo. Ele perdeu o barco. Um dia ele estava na feira com o pai, e quando ele bateu o olho na banca, ele viu o barco. Falou, pai, nosso barco. E correu lá e pegou. O dono falou, opa. É tanto esse barco? Falou, não. Esse barco nós que fizemos. Não, esse barco eu comprei e só vai sair daqui por tal preço. Ele, mas a gente que fez. Se quiser comprar é tanto. Aí ele foi lá vender os brinquedinhos dele e voltou e comprou o barquinho. Quando o barquinho ficou na mão dele de volta, que alegria ter você de volta. Isso que Deus fez com a gente. Criou o ser humano, ele se perdeu por causa do pecado. Aí ele foi lá e deu Jesus só para ter a gente de volta. Ele quer ter a gente de volta para sempre com ele. Eu quero orar por você. Eu quero mais uma vez te chamar ao arrependimento, te dar uma chance de fazer a coisa certa. Talvez você não está como José. Você está cedendo onde não deveria ceder. Você está com amizade que não era para você ter. Você está fazendo uma coisa que você já tinha deixado e voltou a fazer. Voltou a se viciar, voltou a jogar, voltou a apostar. Isso não é mais para você. De repente você voltou a cair por causa de uma mulher, por causa de um homem. Você trocar o céu por um homem, por uma mulher, por uma aventura, honestamente, não é inteligente não. Se você quiser, você nunca vai ser obrigado.
Se você quiser entregar sua vida a Jesus aqui, agora, se arrepender de todos os seus pecados e começar do jeito certo. Se você deu uma escorregada e quer aprumar seus caminhos. Se você já foi uma pessoa acesa e deu uma acomodada. Se você não está mais nesse lugar celestial, você já foi tão cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, você se acomodou, você achou que receber o Espírito Santo podia vacilar. Você recebeu o Espírito Santo, mas você pode ter experiência de renovação sempre, só depende de você. Não é chegar, conquistei, recebi o Espírito Santo, agora é um troféu e tá bom. Não tá bom não, eu quero cada vez mais de Deus. Amém? Talvez essa noite seja para salvar uma só pessoa. Talvez essa noite seja para salvar só você. Que o diabo tirou daqui, ó, ou está tentando tirar daqui, está trabalhando para a sua queda ser muito feia. Sabe para quê? Para você ser pisado pelos homens e as pessoas falarem assim para você: você que falou tanto de Jesus para mim, está fazendo isso? Você que criticou tanto isso?